Senhoras e senhores, Maurito Pan. Acho que todos aqui sabemos o que é um hoax, certo? É um boato, uma fofoca, uma mentira bem contada, uma promessa de político, um cientista criacionista, ou seja, tudo uma mentira. Porém, o que vou explicar aqui é como surgiu e as consequências desses hoax nos dias de hoje. Vamos lá? Borges, solta a música. Um hoax nada mais é do que um boato, uma mentira com uma genialidade amedrontadora de fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Todo bom boato é aquele que coloca informações reais em meio ao conto, para que as pessoas que não buscam descobrir se o que está sendo falado é verdade, acreditem com toda a força. Normalmente, boatos são coisas bobas que não prejudicam ninguém, porém podem ser usados para algo negativo. Certos casos podem servir para destruir a vida de uma pessoa, difamando-a, acusando-a de algo que nunca cometeu e, no pior de tudo, espalhar desinformação e ignorância que não vai afetar apenas uma pessoa, mas sim uma quantidade limitada de pessoas, uma sociedade inteira. Todos sabemos que os boatos não são exclusividade da era moderna. Desde que a humanidade se organizou como sociedade, esse tipo de coisa provavelmente já acontece. Porém, foi em 1998 que o termo hoax foi criado e se popularizou. O criador desse termo e desta forma de boato pela internet foi o britânico William Wilford, um estudante de 23 anos do curso de Engenharia de Computação da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Este jovem apaixonado por computadores e suas facilidades para criar formas de conectar pessoas a baixo custo, William quis testar um lado que não havia sido explorado na época, o lado ruim desta facilidade de comunicação. Ele então decidiu criar um boato, afirmando que ele, sim, ele mesmo, era uma pessoa perigosa e que todos deveriam se afastar dele. Ele fez todo o relato bem detalhado, usou todo tipo de informação e jogou no fórum de mensagens da faculdade, para que todos que o acessassem pudessem ler. Os resultados foram impressionantes. Após uma semana, o boato já começava a surtir efeito. Pessoas que o conheciam começaram a evitá-lo, e pessoas que ele nunca havia tido nenhuma forma de contato pareciam observá-lo com cautela e medo. Não demorou mais do que 2 semanas para que a polícia fosse envolvida nesse caso. William foi chamado para questionamento pela polícia local para esclarecer uma denúncia contra ele. Ao chegar na delegacia para prestar depoimento, ele havia percebido o poder deste boato. O policial contou que uma ligação anônima havia afirmado que ele havia cometido um crime e que era perigoso. William, lógico, deu risadas e pediu para explicar a história toda à polícia. Acompanhado de 2 policiais, ele voltou à universidade e se dirigiu à biblioteca. Ele se dirigiu ao computador que ele usou para criar toda a história. Ele mostrou o arquivo que ele escreveu o rascunho e também a mensagem que havia deixado no fórum, provando assim sua inocência e a motivação do porquê ele teria feito aquilo. A polícia entendeu o que ele fez, porém advertiu-o de que isto poderia ter consequências graves. Alguém poderia tê-lo agredido por conta desse boato, ou até mesmo a própria universidade poderia tê-lo expulso dela. Com a ajuda da polícia, William criou uma nova mensagem explicando toda a situação. Muitas pessoas ficaram irritadas por terem sido enganadas. Outras entenderam a lição desse caso. Nunca confiar totalmente no que se fala ou no que se lê por aí. E nunca espalhar algo assim sem averiguar a veracidade das informações. Após esse episódio, William preparou sua tese de mestrado em comunicação, o que lhe rendeu uma vaga de emprego na IBM, que viu grande potencial nesse jovem sobre o seu entendimento sobre comunicação. Bem interessante, não é? Hoje, graças ao mau uso das redes sociais, hoax ou boatos são cada vez mais comuns e geram um problema enorme. Já houve mesmo aqui no Brasil um caso de um assassinato, aliás, um linchamento. Uma mulher que em pleno século XXI foi acusada de ser uma bruxa que realizava rituais de magia negra com crianças raptadas. Ela foi linchada por uma turba de ignorantes quando havia saído de casa. Triste, não?
Entenderam? Sempre questione a veracidade da informação que está recebendo antes de compartilhar ou espalhar a mesma. Eu sei, como eu sei que às vezes é tentador ver algo que nos agrada e compartilhar imediatamente. Mas não se deixe levar pela euforia e cometa o crime de espalhar desinformação. É claro que todos nós erramos e uma hora ou outra acabamos por cair em um desses hoax, independente do nosso nível de ceticismo. Porém, isso não exime a nossa culpa de espalhar esta informação de maneira tão irresponsável, algo que pode prejudicar muito a vida de uma pessoa, até mesmo de uma sociedade. Vamos combinar uma coisa? Sempre busque a veracidade dos fatos antes de passar qualquer informação, tudo bem? Você verá que, como isso, será prazeroso quando começar a ir atrás de conhecimento, porque você vai aderir mais coisas à sua vida, você vai parar de ser enganado por fatos que você desconhece. Bem, o programa acaba por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Até mais!